Amados, sem mais delongas, queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Carlos Henrique Alves, que é o preletor dessa palestra, que eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente, que é sobre depressão. Amém, queridos? Então, fique atento, ouça com muita atenção, porque eu tenho a certeza que se você nunca passou por depressão, você vai poder, através das instruções que o pastor Henrique vai nos dar, vai poder ajudar muita gente. Amém? Estenda só suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, muito obrigado pela vida desse homem que tem se dedicado a entender mais sobre a alma humana. Ele que tem procurado, Senhor, buscar tantos saberes. Muito obrigado, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para trazer clareza, esclarecimento, e que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. E antes da gente entrar na palestra em especial, eu queria deixar um devocional aqui. Quando a gente abre em Gênesis capítulo 1, porque a gente está diante de pessoas que já têm uma certa caminhada, já têm um conhecimento bíblico, e a gente está diante de pessoas novatas que de repente não têm tanto conhecimento bíblico. E uma das coisas que às vezes angustia a igreja de Cristo, principalmente aqueles que são muito novatos, são muito neófitos na fé, é acerca do livro do profeta Isaías capítulo 53, porque o livro do profeta Isaías capítulo 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então, quando a gente lê esse versículo a priori, a primeira impressão que temos, a gente vai trazer vamos entrar na palestra e depois a gente vai abrir espaço para tirar algumas dúvidas, se fizer necessário. Então, quando a gente lê esse versículo, esse texto de Isaías capítulo 53 e outros textos que correm na Bíblia, existem muitas pessoas que às vezes entram em crise. Poxa, se o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, por que ficamos doentes? Porque nós sabemos que todos nós ficamos doentes, amém? Desde uma coisa leve a uma coisa grave. E uma das coisas que mais angustia também as pessoas dentro da igreja é com relação a esse tabu acerca de tratamento psicológico. Porque durante muitos anos, a falta de conhecimento, o desconhecimento, acabou nos levando a um nível de ignorância muito grande. Então, ao ponto de algumas pessoas pensarem que, não, eu não posso me submeter a um tratamento psicológico, porque se eu me submeto a um tratamento psicológico, eu vou estar agredindo a palavra, eu vou estar ferindo a minha fé. Não, e outra coisa, se vazar entre os meus conhecidos que eu estou me submetendo a algum tratamento psicoterapêutico, vão pensar logo que eu sou louco, que eu sou maluca, e eu não estou afim de ter esse estigma, então deixa eu adoecer aqui no meu mundo. Aí, algumas pessoas começam a espiritualizar todas as coisas que acontecem com ela. E nesse nível exacerbado de ignorância, muitas pessoas acabam morrendo, muitas pessoas acabam enlouquecendo, ok? Porque nós sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Só que teologicamente falando, nós precisamos entender o que essa verdade está querendo nos apresentar. Por isso que eu falei no início de Gênesis capítulo 1, uma breve pincelada. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem concorda diz amém. Estou falando de uma heresia não, Aí no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Quando você faz uma comparação do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, a princípio se percebe uma discrepância, uma aparente contradição. Então quer dizer que Deus cria algo sem forma? Quer dizer que Deus cria algo vazio? Aí quando a gente vai lá para Isaías capítulo 45, versículo 18, eu sempre cito esse versículo quando a gente está pontuando isso, às vezes no seminário ou em alguma questão. Diz lá, Isaías capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não criou a terra sem forma, que Deus não criou a terra vazia. Então,
Se no princípio criou Deus os céus e a terra, totalidade, plenitude, e no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, então o que nós entendemos? Que alguma coisa aconteceu entre o relato do versículo 1 e entre o relato do versículo 2. Alguma coisa aconteceu, ok? E nós sabemos que tanto Ezequiel capítulo 28, como Isaías capítulo 14, se eu não estiver equivocado, tem dois textos que fazem alusão de uma possível queda de Satanás. Se você ler lá Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28. Então o que se acredita? Que a queda de Satanás, de Lúcifer, se deu nesse inteirinho, entre o versículo 1 e o versículo 2. Pô, pastor, mas entre o versículo 1 e o versículo 2 é o quê? É um espaço de um dia? É um espaço de 2 meses? É um espaço de 2 anos, meu irmão? Pode haver um espaço de dezenas de milhares de anos. O que eu quero fazer você entender? Que quando a gente lê o versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente percebe uma terra criada, uma terra perfeita. No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, nós percebemos uma terra caótica. Um caos se estabelece na terra. E quando a gente lê Apocalipse, me fugiu agora o capítulo, diz que o Senhor fará novos céus e nova terra. Então é uma terra restaurada. Que terra nós vivemos? Nós vivemos na terra criada, perfeita? Não, o homem pecou. O pecado entrou no mundo. Nós vivemos a terra restaurada? Não. Nós somos a geração que prenuncia o arrebatamento, mas nós ainda não vivenciamos isso. Então o que se entende? Que nós vivemos em uma terra caótica. Então nós sabemos que o mal está presente nesta terra. A própria palavra diz que o mundo é do maligno? Não. Mas o mundo está debaixo da influência do maligno. Nós sabemos que pelo homem chamado Adão entrou o pecado no mundo. Claro, estou falando dos dois, né? Quando a gente lê 2 Coríntios, nós vamos perceber que o Senhor fala, o apóstolo Paulo fala, que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, e pelo segundo Adão, o pecado foi removido do mundo. Quando a Bíblia fala que o pecado foi removido do mundo, está falando sobre essa consequência que o pecado trouxe de morte eterna, porque o salário do pecado é vida eterna. Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. Só que essa morte que a Bíblia fala é muito mais profundo do que a gente pensa de uma morte física. Claro que um pecado ele pode ocasionar uma morte física, é óbvio. Você tem uma vida imoral, pega uma HIV aí no teu lombo, não se trata, tu vai morrer, neguinho, precocemente. Então a gente pode dar um singelo exemplo. Mas quando a Bíblia fala desse pecado, dessa morte, a Bíblia está falando de uma morte eterna. Então, ou seja, de um distanciamento total do Todo-Poderoso. Então, quando Jesus veio para trazer resgate para a vida do homem. E que tipo de resgate é esse? Resgatar o homem dessa morte eterna. Então, todo homem que crê em Jesus Cristo e se submete a esta palavra tem garantia de salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a palavra, ela vai nos transformando de glória em glória até chegarmos à plenitude. Plenitude essa que não chegamos ainda. Nós estamos vivendo a cada dia esse tratar de Deus, que é o aperfeiçoamento. Então, nesse tramitar em que eu me rendo a Cristo e esse poder de morte é quebrado sobre a minha vida, quer dizer, nesse momento que eu me rendo a Cristo e esse poder de morte é quebrado, Deus começa a tratar na minha vida. Mas não significa que nesse transcurso de tratamento do Senhor, eu estarei isento de enfermidades. Claro que não.
Claro que esse assunto é um assunto muito grande, não dá para a gente dar numa introdução, é óbvio. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente aceita Jesus, o Senhor não nos pega pela mão e nos leva para Marte. Quando a gente aceita Jesus, o Senhor não nos pega pela mão e nos leva para Plutão. Nós aceitamos a Jesus e continuamos vivendo essa vida aqui. E esse mundo caótico, contaminado pelo mal, que vai ser restaurado em nome de Jesus, amém? Ou seja, esse mundo caótico, influenciado pelo mal, traz influências sobre nós. Mas pastor, a minha fé me faz vencer a enfermidade? Sim. A minha fé me faz superar as adversidades? Sim. Mas irmãos, eu desconheço. De repente pode até haver, porque seria muita pretensão minha, né? Eu dizer que eu sei, que eu desconheço. Pode até ter havido, amém? Mas irmãos, você pode perceber que todos os homens, a maioria, os poucos que eu pesquisei, mas não foram poucos, os homens que falam que a gente consegue viver plenitude de cura absoluta nessa terra, isento de todos os males, todos eles enfermaram antes de morrer. Então, irmãos, nós ficaremos doentes. Por que eu estou querendo desconstruir esse tabu? Porque você deve aceitar a enfermidade na tua vida? Não, nós vivemos pela fé em Cristo e eu creio que o Senhor pode blindar as nossas vidas. Mas não é porque eu enfermei que isso faz de mim menos espiritual. Tá dando para entender? Não é porque eu enfermei, não é porque eu adoeci que isso faz de mim menos espiritual. E eu acho que se faz necessário esse esclarecimento, porque às vezes nós vemos muitas pessoas atribuladas em suas mentes, porque elas, quando enfermam, elas pensam sempre o seguinte: deve ter um juízo de Deus sobre a minha vida, eu devo estar em pecado, cara, eu devo ter saído da direção em alguma área da minha vida. Isso pode ter acontecido mesmo, mas isso não fecha o discurso. Deu para entender, gente? Isso não fecha o discurso ao ponto da gente sentenciar uma pessoa. Tá doente? Não sei não, hein? Nós precisamos entender isso. Eu já vivenciei experiências de cura na minha vida, de coisas que eu clamei ao Senhor e eu fui curado, e eu já vivenciei experiências na minha vida de não ser curado. Isso não me faz ser alguém que não tenha fé, ok? Eu, assim, durante muito tempo eu sempre tive rinite alérgica. Eu vou dizer para você que eu sou curado, literalmente, da rinite alérgica? Não, eu tomei posse pela fé desta cura, e eu posso dizer para você que eu melhorei bastante, em vista do que eu era. Meu irmão, mudou o tempo, pode ter certeza que eu estava com uma baita de uma toalhinha aqui, com umas 2 guardadas dentro da minha bolsa ali, e aquele negócio todo. Realmente, eu melhorei, mas eu de vez em quando tenho uma recaída. Isso não tira em nada a minha fé, mas eu também já vivi experiências de cura. Eu tinha um cisto na minha mão, há muitos anos atrás. Eu tinha um cisto, um caroço, um nódulo, enfim, isso há muitos anos atrás, e era uma coisa assim que me constrangia, porque era um caroço grande mesmo, e aquilo me incomodava, e eu orei muito para Deus me curar desse caroço. Orei. Tu me curou? Nem ele. Aí eu deixei de orar, Senhor, está na tua mão e etc. Mas aquilo me constrangia. Até que uma amiga minha, quer dizer, mãe de uma amiga minha, falou que ela operou um caroço, cisto, não sei lá como é que chama, nas costas dela. E foi uma operação muito chata, meio dolorosa, mas ela falou que depois que passou um tempo, voltou. E como eu sou meio medroso, eu pensei assim, eu não vou operar não, já que eu comprei aquela ideia, eu comprei aquela mensagem que aquela irmã liberou. Eu não vou operar não, porque vai doer pra caramba, medroso que dá dó, vai doer pra caramba, e depois vai nascer de novo, e tô nem aí fora do Brasil. Passou o tempo. No ano de 95 eu servi o quartel, e eu vivenciei uma experiência muito interessante, porque assim, Deus falou que eu serviria ao quartel, porque Deus falou que ia fazer algo lá no quartel, e no dia que eu fui lá, passei o dia inteiro no quartel, aquela atividade, quem serviu o quartel sabe, recruta, rala pra caramba, e no final do expediente, eu não sabia sem experiência nenhuma, no final do expediente o sargento falou assim, que daquela gama de rapazes que estavam ali, nem todos iriam servir, depois da gente ter ralado pra caramba, nem todos iriam servir, que já havia um grupo selecionado de pessoas que serviriam. Eu tô
estou nem aí, porque eu não queria servir. O Senhor falou que eu ia servir, até que eu decidi obedecer. Amém, Senhor. Comprei essa ideia, já encorpei isso, estou aí bombando. Quando chegou no final do expediente, irmão, lembra até hoje, quando chegou no final do expediente, o sargento falou, ó, todos os nomes que eu citar, fica para esse lado aqui. E os que eu não citar, fica para aquele lado ali. Aí ele citou N nomes, inclusive meu nome foi citado. Todas essas, depois que acabou o manto, todas essas pessoas que eu citei o nome estão dispensadas, vocês não vão servir. Eu entrei em crise. Pô, Deus, irmãos, caso real. Pô, Deus, tu não falou que eu ia servir? Eu não queria servir. O Senhor colocou na minha cabeça que eu deveria comprar aquela ideia. Agora que eu me empolguei, eu não vou servir mais. Irmão, uma história real. Eu não vou servir mais, Deus. Mas eu falei assim, irmãos, eu mesmo, vindo para casa, eu não vou murmurar não. Deus sabe de todas as coisas. Lembro como se fosse hoje. Eu já era bem envolvido na obra de Deus. Eu parei aqui ali onde era o antigo ponto final 918, na época. Não sei se era naquela época, numa Assembleia de Deus que tem ali na rua Terra Brasil. Um amigo meu dirigia um culto que era dia de semana ali, que era um dia inteiro. Anderson, 1000 anos atrás. Aí eu falei assim, quer dizer, eu estava passando por ali, acho que era umas 6 e pouca, 7 horas, eu vim do quartel lá de Deodoro. Aí eu falei assim, pô, não vou para casa não, estou muito turbado. Pô, Deus, eu preciso ouvir tua voz. Aí eu entrei no culto desse meu amigo. Aí quando eu cheguei, quer dizer, quem já foi da Assembleia de Deus sabe que tem esse formato. Aí quando esse meu amigo me viu, ele, pô, Rick, eu já pregava. Ele falou, pô, Rick, vem aqui pra frente, aquele negócio todo. Mas tinha todo que um padrão, né, com relação ao traje, para estar lá na frente. E eu não me sentia à vontade, do jeito que eu estava, todo meio informal. Eu não me sentia à vontade de ir lá pra frente. Eu falei, não, deixa aqui, me deixa aqui. Aí eu sentei, igreja lotada, eu sentei lá numa das fileiras do final e abaixei minha cabeça. Aí eu falei assim, pô, Deus, me dá uma direção. Porque o sargento falou assim, vocês terão que vir no dia seguinte para vocês pegarem lá o certificado de reservista, aquele negócio todo. Aí, pô, Deus, me dá uma direção. Será que eu entendi errado o que o Senhor me disse? O que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação que está acontecendo? Irmão, eu já estava tão acostumado com aquele caroço que eu tinha na minha mão, que eu ficava assim, ó. Quando eu não estava fazendo nada, eu ficava assim, distraindo. Era uma mania minha, um toque. Doideira. Ficava assim, que nem cada um tem suas manias. Eu ficava assim, irmão, eu estava de cabeça baixa. Aí o pregador estava pregando, um pregador que eu não conhecia, o pregador estava pregando. Daqui a pouco, no meio da pregação, ele dá uma parada. E ele diz assim, Deus me fala. Ele estava pregando, pá. E eu lá de cabeça baixa conversando com Deus e botando a mão no meu caroço lá, que era hábito. Aí ele falou assim, estava pregando, daqui a pouco ele para a pregação e ele fala assim, Deus me fala que entrou um jovem aqui. Deus me fala que hoje uma porta se abriu para ele. Só que com a mesma velocidade que essa porta se abriu, essa porta se fechou. E ele está perguntando para Deus por que essa porta se fechou, se o Senhor falou para ele que essa porta seria aberta. Aí eu, de cabeça baixa, uma história parecida com a minha. Quando eu falei isso dentro de mim, uma história parecida com a minha, ele falou assim, e para que você saiba que sou eu que estou falando contigo, eu estou te curando agora. Mas, irmãos, eu estava tão acostumado com aquele caroço que eu já nem via mais aquilo como uma enfermidade. Quando eu levantei a cabeça, eu falei assim, pô, será que é comigo? Pô, mas eu pensei, mas eu não tenho enfermidade nenhuma, pelo menos assim, alguma que eu lembrasse, que eu estava clamando desesperadamente para receber cura. Pô, mas eu não tenho enfermidade nenhuma. Irmão, automaticamente eu coloquei a mão aqui naquele caroço. Mas não era colocar a mão para ver se tinha acontecido alguma coisa, não. Já era o caguete, já era meu hábito. Irmão, literalmente, quando eu coloquei a mão, aquele caroço tinha desaparecido. Tinha desaparecido literalmente. Aí eu, já entendi o manto. Ele falou assim, continuou a mensagem. Ele parou a pregação e ele continuou a mensagem. Ele falou assim,
Deus manda falar para você que amanhã essa porta estará aberta. Cara, tem coisas que Deus faz com a gente que a gente não entende nada, né? Fui no dia seguinte pro quartel. Pá. Quando eu cheguei no quartel, irmão, acredite se quiser, mas é uma história verdadeira. Pode perguntar à minha família. Quando eu cheguei no quartel para pegar lá o certificado de reservista, um rapaz que estava cotado para servir, naquele dia, sofreu um acidente. E ele quebrou o braço em 2 lugares. Só que no dia seguinte ele estava lá, engessado, com declaração, piriri, parará e etc. O sargento é de inglês. Quer dizer, o cara que separou ele. Aí ele estava lá com papel, uma galera, eu e uma série de outros rapazes para pegar o bendito do certificado. Uma galera, ok? Hoje eu tô com um pouquinho de carne, né? Mas alguns anos atrás era a capa do Batman, literalmente, né? Aí o que aconteceu? Aí o cara contou, o que aconteceu, rapaz? Aí ele falou, aconteceu isso. Mas quanto tempo o médico deu pra você? Cara, eu não lembro se era 3 meses, 6 meses, não lembro, que isso tem muitos anos. E você não vai servir, não. Ele usou essa expressão assim, eu não quero ninguém bichado na minha equipe, não. Porque isso é uma linguagem muito de pessoal de quartel, né? Enfim, eu não quero ninguém bichado na minha equipe, não. Irmão, tava uma galera de rapazes. Eu era mais um no meio da multidão. O cara me achou no meio da multidão e ele falou assim, você vai servir no lugar desse rapaz. Tu vai entender. Ou seja, só para você perceber como é que Deus é aquele que controla todas as coisas. Então não é porque que eu enfermei, que fiquei enfermo, que eu adoeci, que isso faz de mim menos espiritual. Amém, gente? Então vamos entrar na palestra? Bem, o tema da palestra é depressão e seus meandros, ok? Por que eu usei essa palavra meandros? Porque existem muitas pessoas que pensam que a depressão ela se estrutura de uma única maneira. Então todo mundo que tem depressão, ela vai sintomatizar de uma única maneira. Não, cada pessoa vai manifestar a depressão de uma maneira diferente. Então meandros fala do curso do rio, né? Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existe uma diferença de depressão para tristeza, ok? Nós vivemos numa sociedade em que, querendo ou não, nós somos manipulados pela cultura, pela sociedade. O que a sociedade dita como verdade, nós acabamos, por uma questão de insistência e de massificação da ideia, nós acabamos comprando aquela ideia que os veículos de massa e que a cultura traz como uma verdade absoluta. Então, nós percebemos que a mídia, ela apresenta a depressão como o mal do século. Só que a depressão sempre houve. Só que hoje a depressão é algo tão falado que há uma dificuldade de se diferenciar tristeza do que a depressão. Tá uma coisa tão assim complicada que quando você pega alguns manuais de psiquiatria, você vai perceber o seguinte, quem gosta de ler sobre essas coisas: 2 semanas, uma tristeza acentuada já se configura numa depressão. Então, ou seja, aquilo que era tristeza virou depressão. Então a pessoa não tem mais direito de curtir como o pessoal disse, uma fossa, uma tristeza. Ou seja, porque tudo agora é levado para esse universo chamado depressão. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender: a tristeza, ela faz parte da vida. Todo mundo fica triste. É óbvio que algumas pessoas em maior grau e outras pessoas em menor grau. A tristeza faz parte da vida, porque nós somos seres de desejo. Quando a criança nasce, eu até falei alguma coisa sobre isso numa palestra que teve aqui. Enfim, quando a criança nasce, ok? Acredita, se eu estou falando de ciência, tá, gente? Por favor, não precisa se manifestar para dar um montão de versículo bíblico, ok? Então a gente está falando de ciência, por favor, ok? Então a ciência prega, ensina que quando a criança nasce, a criança ela é fruto do desejo dos pais, ok?
ou então daqueles que a maternam. Porque nem sempre a criança nasce e vai ser cuidada pelos pais. Às vezes é a vovó, às vezes é uma instituição, porque a criança é dada para doação e aquela doideira toda. Então, quando a ciência entende que a criança é fruto do desejo dos pais. E a ciência acredita que a criança, ela é um bolo de carne, ok? Não é que a criança não tenha alma, mas a ciência entende que aquela criança ainda não se constituiu como sujeito. Já viu aquela frase filosofal, ok? Penso, onde sou, logo sou, ok? A psicanálise pensa um pouquinho diferente, mas vamos lá. Então, a partir do momento que você pensa, acredita-se que você é um sujeito. E a criança, ela precisa de maternagem, porque a criança, ela ainda não tem uma linguagem como nós entendemos essa comunicação. Então, a criança, ela não fala das suas necessidades. Quem materna aquela criança procura traduzir, interpretar as necessidades daquela criança. Você pode acertar como você pode errar. Não é mais ou menos assim? Nós sabemos que a criança é diferente do animal, ok? Então vamos lá, a criança chorou. O que se faz? Deve querer mamar. Está querendo mamar. Bota a criança no peito. A criança mama. O que a ciência explica? Principalmente a psicanálise. Conseguiu aí? Quando tu conseguir, dá um glória aí, varão. Amém? Enfim, para eu saber, para a gente voltar lá. Então o que a psicanálise explica? Que a criança, ela precisa, psicologia, ciência, explica que a criança, ela precisa ser interpretada. Então, ou seja, a criança chora, então a mãe ou quem a materna faz a leitura. Aquela criança está com fome, então ela precisa mamar, ok? Se a criança continua no choro, vamos ver se a criança está mijada, se a criança está cagada. Se a criança continua no choro, vamos ver se a criança está passando mal, vamos dar algum medicamento. Então, ou seja, a criança, ela vai sendo interpretada. E o que a criança vai percebendo? Que o choro é um canal de comunicação dela para com a mãe. Ela vai percebendo isso, porque ela percebe que todas as vezes que ela chora, alguém vai de encontro a ela para atender uma possível demanda. Que quem é mãe sabe que já teve momentos que o filho chorou, deu mamar pro baby, ele ficou quietinho. Mas teve momentos que você deu mamar, tu fez de um tudo, quase foi no céu, ou seja, e você não conseguiu atender a demanda daquela criança, ok? Mas, em sua maioria, a criança chorou, você dá mamar para ela, enfim, a criança entende que é aquilo dali. A psicanálise, ela usa uma linguagem chamada pequeno perverso, porque a criança, ela começa a entender que todas as vezes que ela chora, alguém vai lá e vai satisfazer, ok? Então é o princípio do prazer, é esse primeiro momento que a criança vive. Ela chora, alguém vai lá para suprir aquela necessidade, então é o princípio do prazer. Então a criança, que é a fase oral, é a fase, ok? É aquela fase daquele desejo. E o que acontece? Chega uma hora que a criança, ela começa a ter contato com o mundo externo, vamos dizer assim, através da boca. Por quê? Ela mama, ok? Então, o que a criança percebe? Que ela consegue controlar o mundo, aquele mundo que está atrelado naquela relação entre mãe e filho, ou entre aquele que é a materna e a criança. Então ela começa a ter uma relação de controle. Ela começa a perceber que aquela mãe é tudo para ela e ela é tudo para a mãe. Então é assim que a criança, ela vai se constituindo como sujeito. Ok? É óbvio que nesse primeiro momento é quase que uma relação simbiótica, aonde não tem nenhuma outra pessoa nessa relação. É uma relação entre filhinho e mamãe, mamãe e filhinho. Chega um momento nessa relação
chega um momento nessa relação, falar do pequeno perverso que eu não falei. Quando a psicanálise fala que a criança é um pequeno perverso, não é esse perverso que nós entendemos, ok, Chuck, maldade, não é isso. É porque a criança, ela não somente mama porque ela está com fome. Mamar para ela dá prazer. Você pode perceber que a criança, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai substituindo. Quando aquela mãe não está diante dela, ela vai chupar o dedão do pé. Eu não estou falando nada de anormal, ok? Ela vai chupar o dedão do pé, ou então ela vai chupar a chupeta, ou então ela vai chupar o dedo, ou então ela vai usar algum outro meio. Ok? Para dar prazer a ela. Tem criança que adora mexer na orelha do pai, ficar chupando. Tem isso? Tem essa doideira. Então, ou seja, não é doideira, tá, gente? É uma linguagem minha. Vou me policiar aqui para você não levar a risca. Ok? Então, vamos lá. Então, ou seja, esse é o momento do prazer. Então, é o princípio do prazer. A criança só quer prazer. Ok? Mas por que nessa relação tem que haver um corte? Porque a nossa vida diante do meio que nós vivemos, não é somente princípio de prazer. Nós entramos numa fase que se chama princípio da realidade. E quando que esse princípio de realidade começa a ser estabelecido? Quando o nome do pai é estabelecido nessa relação. O que a criança começa a perceber? Por exemplo, eu não sei quanto tempo, mas nos primeiros meses, as mães, analisem comigo. Você já percebeu que nos primeiros meses, na maioria das vezes, você não consegue fazer nada se não cuidar da criança? Ainda mais quando a criança ela tem um sono muito conturbado. Cara, parece que a mulher não é nem de propósito, que ela não tem nem pique, coitada. Enfim, parece que nos primeiros meses, nos primeiros dias, ela não consegue fazer nada, se não cuidar daquela criança. Quando não é mamando, é cuidando daquela criança, porque o peregrino não consegue dormir nem por um decreto. Entendeu? Então, ou seja, é uma relação assim muito, quase que simbiótica. É como se a criança quase não tivesse saído do ventre da mãe. A mãe vive literalmente para aquela criança. Ok? Mas o que acontece? Essa mãe vai conseguir viver assim, direto para uma vida toda? Claro que não. Mas para a criança pensa que aquele que é a materna vai viver para ela, para satisfazer todos os seus prazeres, todos os seus desejos. Mas não tem como. Então começa a se instaurar nessa relação uma coisa chamada princípio da realidade, que para a psicanálise é chamado como nome do pai. Fala dessa questão do interdito, ok? Isso acontece quando, quer dizer, os primeiros meses a criança precisa estar ali naquela relação, mas a mãe tem uma hora que ela começa a acordar, né? Ela não vai poder ficar só cuidando daquela criança, ela tem que tomar um banho. E enquanto ela está tomando banho, a criança chora. E o que a mãe vai fazer? Se a mãe estiver lá no número 2, tem como ela parar o número 2 e sair correndo para essa criança? Então aquela criança, ela vai começando a experimentar o princípio da realidade. Ela vai começando a perceber, irmão, isso é psíquico, tá? Não é que a criança fica calculando tudo ali, não. Agora vai entrar isso, ok? Isso é psíquico, ok? Então o que acontece? A mãe está lá lavando uma louça, a mãe está lá estendendo a fralda, da época da antiga, né? Porque agora passou essa fase. Enfim, está lá estendendo a fralda no varal, ou de repente já está atendendo um telefone. Então o que a criança começa a perceber? Que aquela mãe não está ali para satisfazer e demandar todos os desejos na hora que ela quer. Então, nesse momento, começa a acontecer na vida da criança uma coisa chamada princípio da realidade. Começa a entrar na vida daquela criança a lei, ok? Essa lei é chamada como nome do pai. A gente pode dar um outro exemplo. A mulher fica 6 meses ali naquela licença maternidade. Quando ela termina aquela licença maternidade, ela não tem que trabalhar?
Então ou uma outra pessoa vai ter que cuidar daquela criança que não vai ser aquela mãe. O que aquela criança, quando ela vai crescendo, ela também vai percebendo? Que a criança, de início, ela pensava lá na tenra idade, fala sobre o narcisismo primordial. Lá na tenra idade, a criança tinha essa leitura da vida. Eu sou o mundo da minha mãe. E a minha mãe é meu mundo. Chega uma hora na vida daquela criança que aquela criança começa a perceber que a vida daquela mãe é para além daquela criança. Ou seja, aquela criança é um outrinho, é um objeto de desejo da mãe, é um objeto de desejo, mas não é o único objeto de desejo da mãe. O que ele vai percebendo? Que a mãe deseja para além dele. Ou seja, poxa, vamos confabular aqui. No início, a minha mãe vivia integralmente para satisfazer todos os meus desejos. Agora não, tem esse aí, o pai, tem esse aí, que ela também devota tanta atenção, e eu percebo que ela ama ele tanto quanto ela me ama. São amores diferentes, é óbvio, mas a criança não consegue interpretar isso, só ali de maneira inconsciente. Então ali começa a se estabelecer o corte, a castração. Dali você começa se constituindo como sujeito. Aí tem outras coisas, questão do complexo de Édipo, enfim. Mas a criança começa a se constituir como sujeito nessa fase. Ok? Nessa fase. Quando a criança ela não consegue elaborar essa castração na vida dela, pode ter certeza que essa criança vai adoecer, que é o que nós chamamos de uma criança psicótica, que é um assunto muito interessante para uma palestra. Uma criança psicótica, ok? Que é muito interessante. Uma pessoa que alucina, uma pessoa que não consegue viver a realidade, que é uma coisa muito interessante. Mas quando você consegue elaborar essa castração, isso é muito saudável, ok? E o pastor, o que isso tem a ver com a depressão? A gente estava explicando sobre tristeza. E a tristeza se manifesta na nossa vida em razão das várias castrações que a gente vive na nossa vida. Quando a gente fala de castração, a gente fala de corte. A gente fala de alguma coisa que a gente ansiou e que a gente desejou e de repente a gente não conseguiu aquela satisfação, ok? Porque nós vivemos, nós fantasiamos isso, que nós vivemos do princípio do prazer. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, o que você deseja? Meu irmão, tirando a espiritualidade, ok? Não que você deixe de ser espiritual, mas tem gente que adora fazer fake, né? Eu só desejo o Senhor. Todo mundo aqui deseja o Senhor, mas a gente só não deseja o Senhor, para de viagem, entendeu? Então, por exemplo, se a gente entrar aqui, então todo mundo vai desejar, pô pastor, eu queria mais dinheiro, eu queria um carro novo, pastor, eu queria fazer uma plástica, estou me sentindo caidinho, enfim, todo mundo vai desejar alguma coisa. Então todo mundo vive essa fantasia de continuar vivendo o princípio do prazer sempre, ok? Você pode perceber que uma pessoa que tem problema com drogas, ela é uma pessoa adoecida psiquicamente, porque ela quer viver o princípio do prazer permanentemente, ok? Porque a droga não leva você a viver nesse mundo de fantasia, nessa onda. Então, ou seja, nós estamos sempre demandando esse desejo. Só que a vida, ela é feita de castrações, princípio de realidade. Tá dando para você entender? Então nós ficamos tristes porque nós não conseguimos satisfazer todos os nossos desejos. A tristeza é uma doença? Não, gente. A tristeza faz parte da vida. Você já pode perceber que cada pessoa, ela tem uma estrutura. Existem pessoas que perdem um ente querido. 3 meses, 4 meses, ela já conseguiu, entre aspas, superar aquilo. Entre aspas, tá, gente? Se é que isso é possível. Ela conseguiu superar aquilo. Tem pessoas que vivem um luto 1 ano.
Tem algum problema nisso? Claro que não. Passou de um ano, já é um adoecimento muito grave. Claro que, pastor, mas ela está vivendo um luto, mas ela se alienou do mundo, aí já é um adoecimento, ok? Mas, irmãos, a tristeza faz parte da vida. Eu gosto muito de dar o exemplo sobre essa questão da carteira de trabalho. Carteira de trabalho não, carteira de habilitação. Muita gente deseja tirar a carteira de habilitação. Aí você vai lá e é reprovado. Porque na primeira fase, o pessoal é de leitura mesmo, bomba. Então, primeira fase, quase ninguém fica. O pessoal arrebenta a boca do balão e tira, enfim, mais do que os 25 ou 28 pontos, nem lembro, sei lá. Enfim, mas na segunda fase, muita gente vive a traumática experiência a brincadeira acabou por aqui. Você está reprovado, como aconteceu comigo na primeira vez. Quando você fica reprovado, e aquilo é teu objeto de desejo naquele momento, quando você fica reprovado, quando você está lá tirando tua carteira de habilitação, tu volta para casa dando glória? Ah, meu irmão, você pode até depois dar glória, Senhor, glória a Deus, sabe todas as coisas, amém? Mas, irmão, de início, teu semblante cai logo, pá! É verdade, de início, teu semblante cai logo, porque você se depara com uma castração, ok? Você se depara com o princípio da realidade, e a vida é a realidade. Então, aquilo é uma tristeza. Mas, pastor, aonde que essa tristeza degringola para um nível de patologia e se torna um adoecimento? Quando essa tristeza começa a te impedir na fluidez da tua vida. Então, quando essa tristeza galga um nível demasiadamente acentuado, e essa tristeza começa a te impedir na vida, então essa tristeza já começa a entrar em um ambiente, em um território patológico, que pode vir a ser uma depressão, de repente, leve. Vamos continuar lendo para ajudar aí. Vamos voltar lá e vamos ler novamente, porque assim os amigos perderam. A depressão é um tema que tem sido cada vez mais abordado na mídia, nas redes sociais, nos espaços acadêmicos, dentre outros espaços. A tristeza tem sido tratada como sinônimo de depressão e esta, por sua vez, como o mal do século. Muitas pessoas, quando estão tristes, desanimadas, angustiadas, se classificam ou são consideradas depressivas. Em razão disso, e também pela vergonha ou preconceito por parte da sociedade, ficam afastadas do ambiente de trabalho e até mesmo do meio social. Ou seja, você começa a ficar meio murchinho, as pessoas começam a te estigmatizar, ok? E mesmo, você está depressivo. Não quero você aqui naquele ambiente de trabalho, não. E já existe também a questão da indústria farmacêutica, ok? Que existe lá os estabilizadores de humor, os antidepressivos. Nós precisamos entender, irmãos, que todo medicamento que está atrelado a essa questão de estabilizador de humor e antidepressivo, ele tem o seu efeito colateral, ok? Então nós precisamos entender. Por quê? Pô, pastor, mas eu não consigo viver sem aquela pílulazinha. Ou seja, aquela pílulazinha vai tamponar aquela angústia por algumas horas, por alguns momentos, mas daqui a pouco você vai demandar novamente. Porque aquela pílula nada mais é senão do que uma droga. Deu para entender, gente? Eu não estou levantando apologia aqui de que você não deva tomar remédio, porque às vezes a pessoa está num nível depressivo tão agudo que ela precisa tomar algum antidepressivo para ela se estabelecer e para ela começar a se tratar. Mas, irmãos, não se restrinja a esse medicamentozinho, porque senão, meu irmão, é uma droga legalizada. Que você vive aquela onda, vive aquela vibe, só vive dopado. Meu irmão, você não foi criado para viver essa vida, não. Vamos lá. É como se as pessoas não tivessem o direito de sofrer, de chorar ou de ficarem tristes. Além disso, atualmente, é possível verificar o alto investimento em medicamentos antidepressivos, assim como seu elevado consumo. Dados: 23% das mulheres desenvolvem depressão na gravidez. 13% das mulheres persistem na depressão após a gravidez, por não conseguir manter este lugar. Porque às vezes
a mulher, ok? Porque já foi comprovado cientificamente que a depressão é um mal que se manifesta mais na vida das mulheres. Não significa que a minha classe não adoece de depressão, ok? Para de viagem, ok? E nem que tem umas pessoas que são meio com uma mente tacanha, depressão é doença de mulherzinha. Irmão, para de viajar, hein? Para de viajar, mas tem essas maluquices também. A depressão, ela é um sintoma que se manifesta mais nas mulheres. Tem uma razão para isso, ok? Mas vamos continuar lá. Então, ou seja, quando a mulher ela não consegue manter este lugar de mãe, porque esse lugar de mãe demanda sobre ela, é punk ser mãe. Você pode perceber que na sua maioria as mães vivem uma relação de ambivalência, amor e ódio. Nem aquele ódio de pegar os filhotinhos e jogar na privada da descarga, não, tá bom, gente? Calma. É um ódio sublimado. O que é o ódio sublimado? Aquela questão de irritação. Ai, criança, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco você se policia, Senhor, tem misericórdia. Então, ou seja, é um ódio meio que sublimado. É um ódio meio que sublimado. Não é, não, gente, mas toda mãe, até o pai vive isso, irmão. Porque realmente manter esse lugar demanda de você muito. Ok? E às vezes a gente deseja tanto esse papel e nós não sabemos que papel é esse. E quando a gente se vê na responsabilidade de desempenhar este papel, você vê como é grande essa responsabilidade. E às vezes você se depara com algumas mães que elas não conseguem manter esse lugar. Ela desenvolve depressão pós-parto e etc. Ok? Vamos lá. Onde eu estava? Em razão da variação hormonal, tendem a deprimir. Então, ou seja, na gravidez, há essa predisposição em razão da variação hormonal. Importante. Na vida da criança e do adolescente, eu achei interessante pontuar isso aí. Na vida da criança e do adolescente, o diagnóstico precisa ser muito preciso. Existem antidepressivos que provocam convulsões em crianças. Amém? É que nem aquele famoso Ritalina. A criança está muito ansiosa, está muito agitada, taca um medicamento para acalmar a criança. Nós precisamos entender que um diagnóstico equivocado de depressão na vida de uma criança, você pode comprometer a saúde daquela criança. Porque existem certos tipos de pais que eles não conseguem manter esse lugar. Então, tudo que ele puder fazer para essas crianças ficarem bem longe dele, ele vai fazer. Ok? É medicamento? Taca no lombo. É televisão? Taca no lombo. E a criança precisa dessa referência. Ela precisa dessa relação. E às vezes nós vemos crianças adoecidas porque é uma coisa que a gente sempre percebe quando a gente está tratando uma criança. Que a criança nada mais é do que o reflexo do adoecimento de seus pais, ok? Você pode perceber que existem certos pais que eles, mesmo adultos, eles não conseguiram elaborar a castração na vida deles. Então eles vivem, porque você já percebeu que é muito raro a gente ter uma memória muito detalhada da nossa infância? Nós temos alguns lapsos, nós temos algumas vagas lembranças, ok? Ninguém aqui consegue descrever com todo detalhe como é que foi sua infância, mas você viveu. Não é porque você não consegue descrever que você não tem uma história, ok? A psicologia fala de marcas mnêmicas, marcas que ficam em você. São marcas invisíveis, mas está lá atrelado à sua história de vida, ok? Então, ou seja, existem pais que eles não vivenciaram muito bem essa questão da castração, ok? Parece que eles ainda estão lá no Édipo, querendo manter aquela relação de satisfação total e plena. E às vezes ele acaba transferindo isso para o seu filho, ok? São crianças que vão crescer despreparadas para a vida. Mas vamos lá.
Para Solé, é uma mulher, a depressão é produzida pelas soluções, singulares que cada sujeito, o eu, encontra para lidar com a castração, com a falta que varia em razão das contingências, ou seja, da sua história de vida, porque cada pessoa tem uma história de vida. Por isso que quando a gente se depara com alguém que está vivenciando algum nível de adoecimento, porque, por exemplo, você viveu um trauma na sua vida, e aquele trauma, ele te afetou de tal forma que você recalcou aquela ideia. Por exemplo, existem pessoas que elas vivenciam abuso, ou elas vivenciam rejeição, ou elas vivenciam alguma situação na sua vida e elas não conseguiram suportar aquilo. Ok? Elas não conseguiram suportar aquela ideia, ele não conseguiu suportar aquela lembrança. Então ele recalca. O que é um recalcamento? É uma espécie assim, de algo que acontece na tua vida, mas que não vai ficar na tua memória consciente, vai ficar no seu inconsciente. Mas o sentimento daquilo que você vivenciou vai ficar lá. Vou traduzir. Já viu aquele tipo de pessoa que ele tem uma síndrome, vamos dizer assim, de rejeição? Bertano não me cumprimentou, não falei? Cara, eu cheguei aqui na igreja, ninguém me cumprimentou. Caramba, ninguém percebeu. Claro, também eu não sou pastor. Ou seja, é uma pessoa que tem inculcada na vida dela, a gente chama de espírito de rejeição, né? Mas para a ciência não existe essa questão espiritual. É uma marca, ok? Ou seja, alguma coisa aconteceu na vida dela que ela não sabe, não lembra, não recorda, mas alguma coisa aconteceu na vida dela e ela não conseguiu suportar aquela rejeição. Então ela continua revivendo nas suas relações atuais uma rejeição. Mas essa rejeição aconteceu em algum momento na vida dela. De repente, não daquele jeito que ela está manifestando aquela rejeição, mas ela vivenciou, porque a gente adoece não por aquilo que é dito, nós adoecemos por aquilo que não é dito. Por exemplo, mãe, você já é uma pessoa mais esclarecida. Mãe, eu vivi alguma situação de rejeição na minha infância, porque eu estou me dando conta que eu tenho tanto problema com rejeição. Não, criança, menino, para de bobeira, tu sempre foi muito amado. Ou seja, tu sempre foi muito amado. Aí você pensa assim, poxa, se minha mãe e meu pai disse que eu sempre fui muito amado, então esse negócio de rejeição só pode ser espiritual ou então doideira da minha cabeça. Só que a rejeição nem sempre é algo que se produz na fala. Existem rejeições que são veladas. É uma atitude, é um comportamento, ok? E às vezes nem os pais ou aqueles que o maternam sabem que estão rejeitando. E de repente, no seu inconsciente, ele recebeu esse traço minêmico. Então ele está sempre reproduzindo nas suas relações essa rejeição, esta insegurança, esse complexo de inferioridade. Eu estou me fazendo entender, gente? Diz amém. Amém. Vamos lá. A autora conceitua a depressão como algo que toca a própria animação do sujeito e que se repercute infalivelmente ao nível de seus empreendimentos em efeitos de inércia, ok? Além da coloração dos sentimentos. Tocam no próprio princípio do interesse e da ação. Ou seja, tudo que você vive vai te marcar de uma maneira. Por exemplo, eu tenho lá os meus irmãos, ok? Mas cada um fez uma leitura individual do cuidado que os nossos pais nos remeteram. Porque às vezes a gente fica assim, né? Pô, eu não sei porque minha irmã tem essas neuras.
Gente, minha mãe fez tudo pra gente. Meu pai fez tudo pela gente. Eu não sei por que minha irmã tem essa maluquice. Irmão, cada pessoa tem uma maneira de ler o que está acontecendo. É que nem aquela coisa chamada figura e fundo. Figura e fundo. Por exemplo, eu sempre falo isso às vezes lá no seminário. Está ali meu amigo Carlos, pastor Carlos, bombando na Terra dos Viventes. Vamos lá. Figura e fundo. Se eu te pergunto, você que está olhando aqui, ok? Me olhando. Quer dizer, eu acho que você está me olhando, né? De repente você não está nem me olhando e eu estou achando que você está me olhando. Por exemplo, se eu pergunto para você, o que está chamando a tua atenção aqui na frente? Ah, pastor, o que está chamando a atenção aqui é você com essa calça vinho, porque eu sou meio daltônico, né? É vinho isso aqui, né? Enfim, isso é brincadeira, eu sou meio estranho para negócio disso. Enfim, então você está me olhando, pastor, o que está chamando a atenção é você com essa calça aí vinho, nada a ver. E a outra pessoa, o que está chamando a tua atenção? Não, pastor, o que está chamando a minha atenção é os slides. Então, ou seja, o slide está prendendo a minha atenção. Então, o que você está percebendo aqui da frente? Você está percebendo os slides? O outro está percebendo a calça vinho, ok? Então, isso que está prendendo a tua atenção, isso é figura, é o que é importante para você. E o resto é o fundo. Então, ou seja, é uma coisa chamada percepção. Então, cada pessoa, ela vai perceber a vida de acordo com a sua história de vida. Deu para entender, gente? Por isso que algumas pessoas tenderão mais à depressão e outras nem tanto. Vamos desvendar isso aí. Para a psicanálise, a depressão não é um transtorno, e sim um sintoma. A forma que a depressão se escreve na contemporaneidade, ela é um transtorno de humor ou afetivo. Segundo Rodrigues, para alguns psiquiatras, a psicanálise é considerada contraindicada para o tratamento da depressão, já que o engajamento na busca de um sentido conduziria o paciente a responsabilizar-se por uma doença, da qual não teria responsabilidade alguma. E assim, sintomas da depressão, tal como a culpabilidade, tenderiam a agravar-se. Bem, o que os psiquiatras dizem, gente? Os médicos psiquiatras. Eles dizem que a depressão, ela é uma doença. Ponto. E toda doença, ela tem as suas características, os sinais que evidenciam, ok? Então, se nós criarmos algum tipo de remédio que vai aplacar todos esses sinais que evidenciam a depressão, o camarada está curado. Essa é a visão da psiquiatria. Por isso que quando você vai a um psiquiatra e você ter identificado um quadro depressivo, ele vai tacar um remedinho no teu lombo. Ponto. Alguns psiquiatras que não são psicanalistas, eles não concordam com o método de tratamento desempenhado pela psicanálise. Quando você estuda psicologia, você tem algum estudante aqui, sabe disso. Quando você estuda psicologia, você aprende as abordagens principais de fazer a leitura do humano. Então tem lá várias abordagens, tem a psicanálise, tem a teoria cognitivo-comportamental, tem o behaviorismo, tem o existencialismo, tem a logoterapia, enfim, tem uma série de maneiras para fazer a leitura do humano. Todas as leituras que são feitas do humano a partir dessas abordagens têm efeito sobre o humano? Sim. Mas o que é psicanálise? Eu sou adepto da psicanálise. Eu não sou psicanalista. Eu sou um psicólogo que tem uma escuta psicanalítica. Então, todas as pessoas que eu atendo, parece que até eu tenho um montão de clientes, né? Tô no começo de carreira, gente, calma. Enfim, então, as poucas pessoas ainda que eu atendo essas pessoas com uma leitura, com uma escuta psicanalista.
Mas por que o senhor não é psicanalista? Porque não é porque você fez psicologia que você é psicanalista não, gatinho. Psicanálise é quase uma outra graduação. Então, o que eu estou fazendo? Para começar nesse caminho, para entender mais profundamente a teoria psicanalista, eu estou fazendo uma especialização em teoria psicanalista, para eu entender mais sobre esse Menegheb. E o que a psicanálise explica? Que depressão não é doença. Calma, gente. Não precisa ir embora não, segura a onda. A psicanálise entende que, e eu sou adepto dessa abordagem. Desculpe os outros que têm outras abordagens, tá bom? Enfim. Por exemplo, o que a psicanálise explica? Que depressão não é um transtorno, ou seja, não é uma doença. Que depressão é um sintoma. Ou seja, ninguém deprime por nada. É isso que a psicanálise questiona. Que ninguém deprime por nada. Sempre teve uma vida saudável. Do nada, deu uma loucura, deu um treco nele, e ele deprimiu, ficou depressivo. Pá. A psicanálise, ela não crê nisso. A psicanálise crê que a depressão é um sintoma, é a ponta do iceberg. Ou seja, existe toda aqui uma história de vida, um meandro. Existe toda uma história de vida que levou aquele camarada a deprimir. Mas, pastor, se existe toda uma história para ele, existe toda uma história até chegar, até que ele venha deprimir, poxa, fica meio sem lógica. Irmão, você percebeu que tem coisas que te abalam muito e existem coisas que não te abalam tanto assim? Então, o que a psicanálise entende? Que você já tinha uma estrutura, ou seja, uma predisposição a deprimir, porque a ciência já conseguiu identificar, essa é a ciência, fugindo um pouquinho da psicanálise, a ciência já conseguiu identificar que existem fatores de cunho biológico na pessoa que deprime. Por exemplo, alguém que tem uma história familiar ou alguém na família que tem problema de depressão, não é uma questão que ele está sentenciado a deprimir, não é isso, mas ele tem essa probabilidade, é que nem diabetes, ok? Você, há um problema de coração, vamos fazer uma história, aonde surgiu isso? Então, o que a ciência explica? Que uma pessoa que tem na família um histórico de depressão, ele pode ter essa predisposição, mas ele pode ter essa predisposição e não desenvolver nunca, não se manifestar nunca, mas pode acontecer de algum momento aquilo se manifestar. Quando não tem como a gente precisar. Existem pessoas que deprimem depois da morte do esposo. Aquela morte foi tão punk para ele, foi tão forte, que ele não conseguiu se manter. Existem pessoas que deprimem quando o casamento acaba. Existem pessoas que deprimem quando perdem o emprego. Não é se entristece, elas deprimem. Ou seja, aquela situação foi tão punk, foi tão forte, que ele não conseguiu manter aquele lugar. Então, mais forte do que ele, veio aquela onda e tudo se desestruturou. Vai lá. O manual, não é manual não, tá, gente? É Manual Diagnóstico e Estatístico de Tratamentos Mentais, o DSM-4 e o CID-10, descrevem os sintomas da depressão. Vamos correr aí. Então, quais são os sintomas da depressão que no Manual de Psiquiatria você encontra e que realmente se manifesta dessa maneira? Humor deprimido, ok? Alterações do sono. Ou seja, está bem claro essas definições. Então, eu vou bater na tecla de algumas somente. Então, humor deprimido, ok? A pessoa tem um humor deprimido. Pastor, toda pessoa deprimida, ela pode se tornar uma pessoa bipolar? Sim. Toda pessoa deprimida pode vir a ser bipolar? Pode ser que sim, como pode ser que não. O que a moda é? Irmão, você é meio bipolar, hein? Não é isso? Mas existe uma diferença, apóstolo, de uma pessoa que é bipolar
e de uma pessoa que tem problema de distimia, ok? O que é uma pessoa distêmica? É uma pessoa que às vezes tem algumas variações de humor, ok? Eu tenho uma estrutura meio que distêmica. Então que eu estou alegre, então que eu estou meio mal-humorado. Eu tenho uma estrutura meio distêmica. Isso faz de mim um bipolar? Não. Porque a bipolaridade, irmãos, eu não estou falando daquele negócio, eu estou aqui sorrindo, rindo, daqui a pouco me deu uma louca, eu fiquei brabo aqui. Não é isso, ok? Vai acontecer algum evento, e aquele evento vai trazer sobre você uma tristeza, uma chateação, e você vai se fechar. Algumas pessoas mais facilmente e outras pessoas não tão facilmente assim. Então a pessoa distêmica, fala dessa pessoa que varia no seu humor. Agora uma pessoa bipolar, ela tem uma disparidade, ok? Por exemplo, você pode perceber características de bipolaridade em pessoas que utilizam certas drogas. O cara tá aqui alegre pra caramba. Sabe um cara alegre, eufórico, uma euforia, uma coisa assim de chamar atenção? Ele está numa euforia, eu não estou falando de gozo do Espírito Santo não, tá? Por favor. Mas uma pessoa que está assim numa alegria, num entusiasmo, ao ponto de chamar atenção. Só que daqui a pouco, ele entra numa disparidade, numa melancolia. É uma coisa assim, que varia. Uma hora ele está lá em cima e outra hora ele está lá embaixo. É uma disparidade. Em tempo recorde, ele varia. E ele tem suas manias. Tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Ou seja, isso configura a bipolaridade. Agora, uma pessoa que de repente está ali uma hora triste, outra alegre, isso não faz dela uma pessoa bipolar. Então vamos lá. Alterações do sono. Você pode perceber que uma pessoa que ela está num nível muito grande de depressão, claro que isso varia. Ela tende a querer muito a dormir, a querer muito se isolar, porque o sono para uma pessoa deprimida é uma maneira dela fugir da vida. Ok? Então é como se o tempo passasse mais rápido para ela. Então, ou seja, o sono para uma pessoa deprimida é uma maneira dela fugir da vida. Vamos lá. Caraca, a hora já passou. Alterações no apetite, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, culpa excessiva, pensamentos de morte, ideação suicida, tentativa de suicídio, porque uma pessoa deprimida pode chegar nesse nível. Vamos passar aí. Observação 1. Existem níveis de depressão. Então existe a depressão leve, existe a depressão média e existe a depressão profunda. Tanto que eu fiz até essa observação. A forma mais agressiva da depressão é a catatonia, onde a pessoa não quer fazer nada. O corpo tem um limite, é um autossuicídio. Ou seja, a pessoa entra num nível de depressão tão grande ao ponto que ela perde a vontade de viver, ela não quer mais comer, ela não quer mais sair da cama, ela não quer mais ver ninguém, de repente ela se isola dentro da sua casa, ok? Ou seja, uma catatonia. Então quando a pessoa, ela chega no nível desse acentuado e que ela é levada para o médico, para um psiquiatra, essa pessoa vai precisar tomar um medicamento para levantar o humor, porque ela está num nível tão inerte, que ela não vai ter como responder a um tratamento psicoterapêutico. Então ela vai precisar tomar algum tipo de medicamento para que ela consiga se estabelecer, se estabilizar, não ser curada. Para ela conseguir se estabilizar e daí então ela iniciar um tratamento psicoterápico. Porque qual é o objetivo do tratamento psicoterápico? É descobrir a razão pela qual aquela pessoa adoeceu e tratar, fazer a pessoa ressignificar aquela perda ou aquele trauma que a pessoa vivenciou. Então é uma coisa que a gente sempre fala. A pessoa, numa análise, numa sessão terapêutica, ela vai ter tempo para ver, para lidar com aquilo, porque às vezes a pessoa está num nível de adoecimento tão grande que ela não quer nem falar sobre aquilo.
Então ela vai ser tratada para ela viver esse tempo de ver, ou seja, se deparar, compreender, ok? E elaborar, concluir, ressignificar aquela situação. Por exemplo, uma perda. Alguém que deprimiu em razão de uma perda. Tem como a pessoa reviver? Para aquela pessoa voltar ao princípio do prazer? Não, meu irmão, o princípio da realidade é que a pessoa morreu, a pessoa não vai voltar. Então a pessoa vai ter que ressignificar aquela perda. Por que aquela perda foi tão traumática ao ponto que ela não conseguiu elaborar essa questão que todo mundo morre? Porque todo mundo morre, ok? Por que aquela perda foi tão traumática e aquela pessoa não conseguiu elaborar aquilo? Por isso que a depressão é a ponta do iceberg, porque tem outros problemas. Então a depressão foi a maneira, porque a alma, ela não tem como dizer, eu estou doente, me socorre. O corpo tem como se manifestar, mas a alma não tem como, porque o espírito é de Deus, é a nossa vida. Então a alma não tem como dizer eu estou doente. Então como é que a alma, ela diz que alguma coisa está errada com a gente? Numa coisa chamada doenças psicossomáticas. O cara está doente, vai para o médico, cara, não conseguimos descobrir nada. Não tem por que você está com esse problema de estômago, não tem por que você está com essa dor de cabeça permanente, não tem por que você está com essa insônia que não desaparece nunca. Então o que o médico vai fazer se ele for uma pessoa de bom escuta? Ele vai entender que aquela doença é uma doença da alma, que está se manifestando no corpo. O corpo está dando sinais de que a nossa alma está adoecida. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. A depressão para a psicanálise. Segundo Quiné, a depressão no singular não existe. O que se encontra são estados depressivos, sintomas que ocorrem em algum momento na vida de um sujeito e que podem ser descritos, mas seus graus e variações desafiam a unificação do sujeito, porque cada pessoa, será que toda pessoa que deprime, ela vai manifestar todas aquelas características ali apontadas pelo manual de psiquiatria? Claro que não. Então, ou seja, em cada sujeito, a depressão ela vai ter uma constituição. Na depressão, o sujeito, para não correr o risco de se deparar com a falta, se entristece, constituindo assim a perda da libido. Porque a depressão nada mais é senão do que a perda da libido, a perda do desejo de viver. A pessoa olha o seu entorno e ela não consegue encontrar sentido. Ela vive um esvaziamento e ainda, por isso, gente, que é uma coisa muito pessoal, porque você olha para a vida da pessoa, a pessoa tem uma mulher bonita, tem um marido bonito, tem carro, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem diploma. Cara, você olha para a vida da pessoa e diz, meu Deus, não tem porquê esse cara deprimir, porque se eu estiver no lugar dele, eu não estaria deprimido, não, eu estaria saltando, ok? Mas cada sujeito, ok, ela tem a sua individualidade. Então, perda da libido. Lidar com a falta deveria ter como efeito o entusiasmo e não a tristeza. Porque o que nos move para a vida é a falta. O que te moveu a vir aqui? De repente a falta de conhecimento? Ou de repente a curiosidade? Vamos ver se o pastor vai falar besteira ou se ele vai falar alguma coisa que presta. Mas é verdade, gente. O que te moveu foi a falta. Então a falta te trouxe aqui. Então o que nos move é a falta, é esse desejo que nos leva para a vida, ok? Quando você acorda pela manhã para trabalhar, para estudar, você acorda pela manhã para trabalhar porque trabalhar tem um sentido para você. Você acorda pela manhã para estudar, porque estudar tem um sentido para você. Você acorda pela manhã para fazer mamadeira para as crianças, porque fazer mamadeira para as crianças tem um sentido, ok? Então a falta te move. Nós somos seres desejantes. Nós sempre tenderemos a ressignificar, a significar a nossa vida, a validar a razão da nossa existência nessa terra. Isso nos move. Então quando a pessoa ela perde a libido, não é aquela coisa de farsa, ok? Para mim nada importa. Não é aquela coisa de farsa, mas você vê que realmente a pessoa está dessa maneira. Ela olha para a vida e ela não consegue encontrar na vida sentido. Por isso que muitas pessoas se matam.
É que nem essas pessoas que se cortam e etc, ok? Às vezes, aquelas pessoas se cortam porque a dor na alma, ela é tão grande, que a dor no corpo é mínima. Então, a dor no corpo é uma maneira de aplacar aquela angústia. O que leva uma pessoa a adoecer é sempre pelo que não é dito, pois existem desejos que eu não posso falar, contudo, podem me adoecer. Porque às vezes você pensa, eu não sei porque eu estou doente. Não, você não sabe que sabe, porque você sabe. Não é um saber consciente. Não é um saber consciente, ok? Mas quando você é exposto a uma situação de tratamento, você vai ser levado a esse despertar. O que é feito na igreja? Na igreja é feito um trabalho de aconselhamento. O trabalho de aconselhamento na igreja é 10? É, ok? Eu sou pastor também. Trabalho de aconselhamento é 10. Mas o aconselhamento, ele tende a direcionar, em sua maioria. Ok? E nem sempre aquela direção que ela recebe, ok? Da liderança, é uma direção que vai de encontro ao que ela deseja verdadeiramente. Ok? Então o que acontece? Ela vive uma situação conflitual. Por isso que para você tratar terapeuticamente uma pessoa, você precisa ter um esvaziamento de juízo. Porque quando não temos esvaziamento de juízo, nós temos dificuldade de ajudar uma pessoa a superar uma situação traumática. Porque se eu não me esvazio de juízo, eu julgo. Ah, para de bobeira, irmã. Tá muito fraquinha para o meu gosto, não é para tanto não. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo juízo. Eu estou fazendo juízo. Deu para entender? Então, ou seja, o aconselhamento pastoral é ótimo e às vezes o aconselhamento pastoral é o suficiente para levar a pessoa a conseguir resolver algumas questões da vida dela. Mas às vezes o gabinete pastoral não é suficiente. Não é porque o pastor não tem de Deus, não. Mas é porque às vezes ela ou ele teme entrar em contato com os seus próprios desejos. Então ele reprime, recalca. E eu vou falar para o meu pastor que eu tenho desejos homossexuais? Eu vou falar para o meu pastor que eu matei? Eu vou falar para o meu líder? Está dando para entender? Pô, pastor, mas às vezes nós vivenciamos um nível de relação na igreja que isso é possível. Eu sei. E eu sei que o apóstolo e a profetisa também sabem muito bem disso. Mas às vezes na vida de algumas pessoas isso não é possível. Entendeu? E às vezes naquele site que é o lugar de terapia, de repente ela consegue entrar em contato com essas situações que ele recalcou ao longo da vida dele e que está hoje se manifestando, ok? Em mania, em depressão, em bipolaridade e etc, etc. Mas o que o tratamento vai fazer? Fazer ele sair do armário? Claro que não. Vai fazer ele escolher. Ok? Porque a escolha sempre é nossa. Até mesmo com relação a entregar-se a Jesus. Jesus colocou uma arma no teu pescoço e te obrigou a aceitá-lo. Então nós precisamos entender que viver em Cristo é uma escolha. Então tá lá. Kant diz que você não sofre pelo fato, e sim pelo que o sujeito atribui ao fato. É aquela situação do rejeitado. Isso quer dizer que uma palavra só te afeta se aquilo for de encontro ao que você sente de verdade. A catarse, que é o que acontece, a nossa oração é um movimento catártico. A gente fala do que a gente sente, a gente fala do que entristece a gente e a gente se sente leve. Se o Senhor operar um milagre, aquilo não vai ser mais o problema. Mas se o Senhor não operar um milagre, o que você está se lamentando hoje, você vai se lamentar amanhã novamente. Catarse fala do desabafo, porém não é tratamento psicoterápico. A terapia começa quando se começa a discutir o sentido. Ou seja, por que a rejeição é algo que te traz tanta dor? Um dos objetivos da terapia é fazer a pessoa arcar com a responsabilidade das coisas e escolhas que ela faz. Porque tem muita gente que deprime e ela não se compromete.
Eu deprimi por causa dele, eu deprimi por causa dela, eu deprimi por causa do outro. E ela, ou seja, ela não se envolve. Ela não assume responsabilidades nenhuma. Irmão, enquanto você não assumir as suas culpas, não vai haver mudança. A vida, eu botei uma frase: ninguém deprime porque encara a vida, e sim porque não encara. Ou seja, faz de conta. Aí eu botei essa frase: a vida é cheia de perdas e ganhos. Na vida você precisa escolher sobre o que está disposto a perder e a ganhar, porque a vida sempre vai ser escolha. Quando eu escolho, eu perco, porque se eu escolher isso, eu vou perder aquilo. A cada etapa da vida, busque novas possibilidades. Alguém começa a morrer quando deixa de desejar. A vida não é destino e nem sorte, e sim escolha, conquista. Acabou. Vira outros slides aí. Rapidinho, gente, porque o nosso objetivo foi dar uma ideia e a partir das dúvidas a gente pontuou algumas pouquinhas coisas. Tem alguém que tem alguma dúvida? Alguém quer apresentar alguma situação? Aquela vitoriosa lá. Se coloca de pé e vamos fazer silêncio para a gente ouvir, irmã. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Tânia, tá? E tudo que o senhor pautou, eu vivenciei. Mas eu tive, assim, tem algumas perguntas a lhe fazer. Por exemplo, eu queria até entender melhor. Sobre a medicação. Eu já vivenciei 3 crises de depressão. E eu não... A primeira vez, foi logo depois de uma cirurgia. Eu já havia feito uma antes dessa tal, qual eu desenvolvi a depressão. Amém, tratou ali e tal, aqueles 15 dias de depressão. E eu me vi muito na tua palestra, porque você começa a realmente se questionar. Pô, eu sou feliz, eu tenho uma família maravilhosa, não perfeita, mas maravilhosa, eu tenho tudo para ser feliz. Cadê a minha felicidade? Eu tenho Cristo acima de tudo. Então, eu comecei por muitas e muitas vezes me questionar e sofrer, como o senhor relatou. E fiquei curada por uns 5, 6 anos. Em 2012 eu tive a tal primeira depressão, ao qual eu entrei em crise com o Senhor. Porque eu sou uma mulher do Senhor, eu vivo os princípios de Deus, tal. Por que isso está me acontecendo? Bati de frente com Deus, entrei numa deprê, pior ainda, o meu apóstolo e algumas pessoas mais antigas da igreja sabem disso, porque eu não aceitava. Porque eu não tinha o porquê de ter depressão. Aonde eu fui começar a fazer um tratamento psicológico. Eu não sei se o senhor conheceu o falecido pastor Davi Baeta, que é da igreja de Moça Bonita. Ele foi do meu psicólogo. E ele me ajudou muito, né, até falar sobre a depressão. E só que eu não aceitava a depressão porque eu não tinha o porquê de ter depressão. Parei toda a medicação. Em 2013, eu voltei a ter depressão. Eu quase enlouqueci. E com isso, quase enlouqueci a minha própria família. O que eu quero dizer, assim, perguntar ao senhor, até coloquei uns tópicozinhos, porque realmente a gente deixa de ter prazer, né? Isso eu vivenciei, era uma coisa que eu não conseguia entender. Você perde o libido mesmo pela vida, só que eu não tinha vontade de morrer. Então, e eu não queria, e o meu refúgio era a igreja. Realmente, eu fugia das pessoas que eu mais amava, que eram os meus pais, porque dentro de casa eu não tinha como fugir. Mas os de fora, né, que é a casa dos meus pais, eu fugia. A igreja era o meu refúgio. Eu não me importava com o que os irmãos iam pensar. Eu era daquela que rolava essa igreja pela dor da alma. Eu não entendia. Até que o Espírito Santo ele conversou comigo no meu íntimo, porque eu não aceitava o tratamento com remédios. Então, hoje já vai fazer 5 anos que eu tomo a medicação. Então, como o senhor estava falando, eu quero entender sobre isso. Eu sei que eu fui curada, mas eu não posso parar de tomar a medicação. Por quê? Porque eu descobri, com todo o tratamento que eu fiz, e acredito que existem muitas irmãos, eu não sei, e assim, para mim, muitas das vezes é contraditório eu lidar com um psicólogo, porque ele diz essas coisas, assim, algumas coisas que eu não concordo, mas pelo que eu vivi, Tânia, o que acontece comigo? Eu não posso parar de tomar remédio, não porque eu não queira, não porque eu não tenha fé, mas porque a minha
a minha depressão, que eu sou curada, gente, mas a depressão que eu vivenciei e sofri, ela é orgânica. Ah, entendi. Aí, então, existe muitas pessoas, muitas mulheres, que têm problemas de depressão por falta de um estimulante, como o senhor falou. E assim, eu já tentei por 2 vezes parar de tomar e entrei em crise. Amém? Tânia. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Acho que as pessoas... Né? Isso. As pessoas, eu vejo assim, as pessoas, elas necessitam se conhecer, se analisar e entender, e encontrar um bom terapeuta mesmo. Eu me trato até, inclusive, com um neurologista. Qual, Tatá? Neurologista mesmo. Neurologista, porque eu não me dei bem com uma psiquiatra. Aí, quando o Davi Baeta, ele entrou, né, que ele morreu de câncer e tal, aí eu não quis procurar outro psicólogo, aí eu fui para um neurologista. A medicação, cara, me faz muito bem, eu ando, eu trabalho e... Deixa eu falar aqui rapidinho. Bem, Tânia, a medicação, ela ajuda a gente mesmo, ok? E se o seu médico orientou você a tomar um remédio, não pare de tomar remédio. Agora, eu quero parabenizar por sua coragem, ok? Agora, é percebido no seu discurso sua resistência, entendeu? É uma luta. Então, ou seja, a sua própria resistência compromete os resultados do tratamento. Agora, por exemplo, você falou aí, o Davi faleceu e eu acabei não procurando atendimento. Quer dizer, a pergunta que eu ia te fazer, o teu terapeuta te deu alta? Então eu já percebi que não. Ou seja, você mesma que se deu alta. Não. Ele, quando ele antes dele falecer, eu já não precisava mais de um terapeuta. Olha só, mas você recebeu alta do terapeuta ou foi porque o psiquiatra, ele vai... Claro que, por exemplo, o psiquiatra, ele vai te dar um medicamento, cada medicamento ele tem uma dosagem. Por que às vezes um medicamento não surte efeito na vida de uma pessoa? Aí ela vai no primeiro psiquiatra, ele passa um remédio e esse psiquiatra é péssimo, porque não deu certo. Porque o teu organismo ainda está em adaptação. E então até o psiquiatra achar qual é a dosagem certa que vai trazer essa estabilidade para o seu humor, leva um tempo, ok? Então, ou seja... você falou que a depressão é biológica, ou seja, realmente tem uma predisposição para isso. Mas o que eu sugiro? Que a sua pergunta é por que eu continuo? Não, é porque o senhor falou sobre o remédio, né? O que eu entendi é que... O remédio não é bom. Não, para mim ele é maravilhoso. Não, assim. o remédio... Não, olha só, você entendeu errado. Isso. O remédio, ele é bom. A única coisa que as pessoas que tomam remédio têm que ficar atentas, ou seja, pedir orientação ao seu psiquiatra, para ele te informar quais são assim os efeitos colaterais, ok? Porque existem certos medicamentos que eles têm efeitos colaterais e ele ajuda uma área da tua vida e acaba com uma outra área da tua vida. Então você buscar essa informação com o seu psiquiatra, ok? E outra coisa, isso não faz de você menos espiritual. Então, ou seja, volte para o tratamento terapêutico, porque não é porque você fez um tratamento, fez uma sessão hoje, amanhã, depois de amanhã, e você está pronta. Irmão, bota uma coisa na sua cabeça, aqui não é só para você não. Tirar a roupa da alma não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Primeiro que todo tratamento terapêutico, ele também está relacionado a uma relação de transferência. Às vezes você vai ser tratada por um terapeuta e não vai haver uma relação, vamos dizer assim, no popular, uma empatia, uma afinidade, ok? Porque para uma pessoa entrar em análise não é uma coisa da noite para o dia. Agora, se a irmã tem fé que o Senhor pode operar, e o Senhor opera, porque Deus é Deus de milagres, sem dúvida, ok? Agora, se faz necessário um tratamento psicológico, continue. Procure, assim, quebrar suas resistências. Não. Sobre o remédio, pode continuar tomando, não. Mas procure essa informação. Eu não tenho resistência, inclusive eu tenho uma quase psicóloga na minha casa, que é minha filha. Mas sua filha não pode tratar. Não, ela não pode e nem deve mesmo, mas eu não digo resistência a um profissional. O que eu gostaria muito de esclarecer para os irmãos e as pessoas que muitas das vezes eu vou visitar, porque, como o senhor mesmo disse, é um número muito grande de pessoas com depressão. Eu acredito que elas precisam muito, sim, confiar nesse tratamento, porque as pessoas costumam
90% das pessoas que eu converso, elas endemonizam a situação assim, depressão. Mas, e não é isso. Mas eu já entendi. Consegui Amém? te esclarecer, Tânia? Sim, conseguiu. Porque tem Obrigada. Que Deus abençoe a senhora. Espera aí, aquele que está aqui primeiro. Depois, Thiaguinho, tu vai ter que ir lá atrás, que uma vitoriosa, ela levantou a mão. Bom, só queria que você clarificasse, na verdade, eu sei que você já explicou na sua palestra, mas eu gostaria que você clarificasse dois conceitos. No caso, a diferença do psicólogo e do psicanalista, o campo de atuação, na verdade, deles, né? Porque muita gente faz essa confusão entre o psicólogo e o psicanalista. Embora sejam ciências parecidas, o campo de atuação deles são divergentes. E outra coisa é a questão... Deixa eu responder uma. Deixa eu responder uma, depois eu respondo outra. Pode ser. Olha só, gente. Como é que eu posso explicar? Existem psicólogos que eles se tornarão psicanalistas. Eles vão fazer curso e eles se tornarão psicanalistas. Então, eles serão psicólogos e psicanalistas, ok? Agora, existem pessoas que não farão formação de psicólogo, mas elas farão formação de psicanálise e elas se tornarão psicanalistas. É óbvio que ninguém se torna psicanalista em 2 anos, ok? Ninguém se torna psicanalista num cursinho de 6 meses por correspondência, ok? Porque existem alguns cursos que permeiam até mesmo algumas igrejas, curso de psicanálise. E a psicanálise é um apelo interessante, vou lá fazer. Depois me tornei psicanalista. Não se tornou mesmo. Você teve um contato introdutório com aquela ciência, mas é um caminho longo para ser percorrido. Então, ou seja, todo psicólogo pode vir a se tornar psicanalista se ele fizer curso, é uma formação, entendeu? Então, ou seja, psicólogo é uma coisa e psicanalista é outra. Ok, mas o atendimento prévio pode ser feito por ambos. Por ambos. O que vai diferir, no meu entender, seria a questão do tratamento com a medicação. Não, só quem pode medicar é psiquiatra. Psicólogo não pode medicar. Exatamente. Então... Por isso que todo psicólogo ele tem que tratar de uma pessoa tendo algum tipo de contato com algum psiquiatra de sua confiança. Porque se o psicólogo perceber que aquela situação que acontece com o paciente é para além de um tratamento terapêutico, ele tem que encaminhar aquele cara para um tratamento psiquiátrico. Outra coisa, psiquiatra não cuida somente de doido. Pastor, o meu psicólogo, que isso? O meu médico lá do SUS, do UPA aqui, me orientou a procurar um psiquiatra. O sangue de Jesus tem poder, psiquiatra é para maluco. Desconstrua isso. Você não procura um psiquiatra porque você é maluco. Você procura um psiquiatra para você não enlouquecer. Ok, gente? Então é completamente diferente. Psicólogo não medica. Fala. Beleza. Outra questão seria... No caso, uma das outras coisas também que agrava na sociedade de modo geral seria a ansiedade. Ela seria o anteposto da depressão? Ou seja, como se fosse... Ou seria uma vertente, por exemplo, a pessoa ela não cai em depressão, mas ela vai verter para a ansiedade. Não, a ansiedade, ela pode degringolar uma série de problemas, ok? Pode vir junto com a depressão, mas a ansiedade pode ser uma coisa completamente diferente. Agora, irmão, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade nos leva. Você acha que eu vim para cá zen? Cheio de ansiedade. Eu não posso frustrar meus ouvintes, meu apóstolo vai cortar minha cabeça. Então, ou seja, irmão, eu vim para cá ansioso, meio temeroso. Mas aonde a ansiedade pode levar você a um adoecimento? Irmão, quando te trava, tudo aquilo que te trava. Uma mãe me ligou ontem à noite, só que era uma mãe amiga, uma pessoa do meu núcleo de amizades. É óbvio que eu não vou poder tratar a filha dela. Henrique, minha filha está no nível de ansiedade grandiosíssimo, me dá umas dicas aí. Qual é o problema? Aí ela estava falando, minha filha, ela entra numa crise de choro, mas não é manha. Ela perde o apetite, ela começa a tremer. Quando chega em época de prova, ela entra numa vibe histérica, incontrolável, e ela fica numa situação, cara, terrível. Depois que ela faz a prova, ela, ao invés de aliviar aquilo,
Aí ela entra numa outra crise de ansiedade exacerbada para saber a nota. Aí eu perguntei para essa mãe, mas vem cá, mas há uma cobrança muito grande sua e do seu esposo com relação a essa criança, porque essa criança está sintomatizando essa ansiedade em razão de querer corresponder com as expectativas dos pais? Não, a gente aqui é bem tranquilo sobre isso. Claro que eu sei que às vezes você não diz, mas você se comporta como? E você capta o seu inconsciente. Não, mas não é isso não. Mas eu percebi, pelo pequeno relato dela, que é uma situação de ansiedade angustiante. E aquela menina de 10, 11 anos, ela pode levar isso para a vida e isso pode comprometer. Amanhã ela conseguiu emprego, amanhã ela fazer uma faculdade, piriri para pão duro. Eu falei para ela, eu vou conversar com uma psicóloga que é minha amiga, faz uma entrevista. Entendeu? Então, ou seja, é uma ansiedade que está no nível angustiante. Então, já está entrando no nível de adoecimento. Gente, você fica angustiado, você fica ansioso para fazer uma prova, isso faz parte. Agora, te dá apagão, te dá dor de cabeça, te dá dor de barriga, você entrar em crise depressiva, desmaiar, irmão, é um nível de adoecimento. Então, é uma ansiedade que te paralisa, ok? Ok. Ah lá, uma amiga lá. Aquela, não é a nossa nobríssima pastora Elisângela, não. A primeira foi aquela vitoriosa lá. Obrigada. Passa o microfone para a pastora. Eu só quero rapidinho explicar, irmãos, que existem maus profissionais em todos os ramos da sociedade. Ok? Existem maus profissionais. Ok? Então, o que a gente precisa entender? Quem aqui nunca... Não, eu acredito que em sua maioria ninguém vivenciou isso. Mas você deve saber de um histórico, de algum diagnóstico errado. O cara que tinha problema disso, o médico deu um outro medicamento. Então, ou seja, isso pode acontecer em todas as áreas da ciência. Mas isso não torna a ciência nula. Agora, é óbvio que é bom que a gente ouça um outro parecer, um outro diagnóstico, ok? Tem uma menina lá da igreja que ela está adoecendo, só vive com dor de cabeça, só vive com problema de coluna, coluna-cabeça, coluna-cabeça. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não crê no espiritual. A gente está trazendo uma palestra aqui sobre ciência. Ok? O espiritual a gente bradou aqui domingo. Eu acho que eu bradei, né? Enfim, no Senhor. Aleluia. Então vamos lá. Aí a menina, cara, uma hora dor de cabeça, uma hora de coluna, uma hora de cabelo, uma hora de coluna, já orei, já clamei por ela. Aí eu falei para ela assim: você está fazendo algum tratamento? Ela, tô no médico e etc, etc, etc. Mas você vai se restringir somente a um diagnóstico médico? Meu Deus, que tanto problema é esse? É coluna, é dor de cabeça, é sinusite, é um treco todo. Procure o parecer de outro médico para saber. Aí ela falou, tá bom. Aí eu falei para ela, mas fica nessas andanças todas que você está indo para médico já há um tempo, nenhum médico sugeriu para você procurar um tratamento terapêutico, nenhum médico fez você refletir que essa enfermidade tua pode ser uma enfermidade psicossomática? Ou seja, você pode ter algum problema de cunho emocional e o teu corpo está manifestando esse adoecimento. Aí olha o que ela falou. O médico já falou, mas eu não gosto dessas coisas não. E olha aqui, eu oriento lá na igreja, para você ver, entendeu? Que é uma coisa da pessoa, ok? Então, ou seja, tem profissional que vai errar. Agora, o que a nossa irmã falou é relevante no sentido de que não se restrinja a um único diagnóstico. E outra coisa, gente, não procure qualquer dor do psicólogo não, porque, cara, tem doido para tudo quanto é lugar. Procure médico de indicação. Quando você vai fazer uma cirurgia que não seja aquela de emergência, você faz com qualquer médico? Não, você procura saber. Não, minha amiga operou com ele e ele é um cara muito sério, competente, indicação, que nem psicólogo. Entendeu? Quer dizer, você procura qualquer doido por aí, vai endoidar você também, gente. Então, ou seja, a gente tem que ter esse mínimo de amor próprio. Claro que às vezes a gente está num nível de angústia tão grande que a gente quer viver a solução daquele problema. Mas obrigado pela contribuição da irmã. Gente, rapidinho. Boa noite, sejam pastor. bem objetivos. Rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta a respeito na questão do campo do aconselhamento, né? Que a maioria dos líderes aqui, nós trabalhamos, funcionamos na questão do aconselhamento. A partir de que ponto o senhor aconselha, dentro do entendimento que o senhor tem mais profundo na questão da ciência, a partir de que ponto o senhor aconselha que
dentro do aconselhamento que nós fazemos, a pessoa deva procurar uma ajuda profissional, tá? Porque, como o senhor estava falando aí, dentro do aconselhamento, eu já vi muitas pessoas levarem ao caminho da confissão, a pessoa, ela começa a estar melhor. A partir de que momento o senhor aconselha, no seu ponto de vista, como o senhor passou para nós aí, passou para todos nós nessa noite, que a pessoa deva, dentro do aconselhamento, procurar ajuda profissional? O que o senhor aconselha dentro disso? Quando você percebe, primeiro que, claro que o líder, o pastor, ele tem um apelo religioso, e é óbvio que esse apelo religioso, ele vai de encontro à necessidade daquela pessoa, e aquela pessoa vai se render e vai acabar fazendo o que você está sugerindo para ela. Então, ou seja, nenhum líder tem esse poder de mandar alguém procurar psicólogo. Nós não temos esse poder, mas nós podemos sugerir, indicar, enfim. Aí cabe a escolha dele. Agora, o que a gente precisa entender? Aonde que entra um atendimento psicológico? Gente, quando se esgotam todos os trabalhos espirituais, quando se esgotam, e você percebe que a pessoa, ao invés de prosperar, cada dia mais ela vai... Eu assisti um cara lá na igreja que tinha problema com drogas, algumas pessoas aqui conhecem, e no início eu já percebi que o caso dele não era somente espiritual, havia uma dependência com drogas, não era somente demônios, mas havia todo que um problema orgânico ali, e eu entendia que ele precisava de atendimento, de assistência psicológica. Eu sugeri para eles várias vezes. Ele até foi internado em 2 clínicas. Mas não é clínica que você fica preso comendo e orando 24 horas, não. Ok? Clínica que você vai ter uma assistência psiquiátrica e psicológica. Tu quis, nem ele. Você vai ver ele hoje, ele está no nível de decadência. E você vê que tem demônio no couro dele? Tem. Mas os demônios, eles atuam a partir de uma brecha. E essa brecha, essa doença atua. Ok? Então, ou seja, quando vê que não está tendo um resultado, porque assim, todo tratamento, ele tem um enlaçamento. É que nem quando você está se tratando com o médico. Você vai no médico, o médico dá uma série de orientações. Faça isso, faça isso, faça isso. Tu não faz nada, vai haver melhora? Não, não houve um enlaçamento teu. A mesma coisa é um aconselhamento. Cara, você aconselha, a pessoa orienta, pontua, faz a pessoa refletir, entender. Cara, tu fala branco, a pessoa quer fazer preto. Tu fala rosa, a pessoa quer fazer lilás. Ou seja, não há um enlaçamento da pessoa, ok? Então você tem que saber o que a pessoa quer. Por exemplo, num tratamento psicológico, nós não corremos atrás do paciente. Eu estava atendendo o filho de uma pastora, e essa pastora, por ser uma pastora próxima, ela falou assim: ele faltou a sessão do dia X, aí eu faltei. Eu expliquei para ele todas as regras, como é que funciona, assim, assado, temperado, cozido, etc. Dei o meu zap, orientei a ele. Mas por que você não ficou no pé dele? Não, é ele que tem que se interessar com a ajuda, com a cura, com o tratamento dele. Então tem que ser um desejo que não vem de fora. Tem que ser uma coisa que vem de dentro. Tem que ser um estímulo que vem de dentro. E você vai emitir a resposta. Existem pessoas, pastora Elisângela, que elas vão viver reclamando da vida a vida toda. E elas nunca se comprometerá. Ela nunca vai se comprometer com a mudança. Porque para ela é prazerosa aquele lugar de coitado. Ela tem um ganho secundário, ok? Se vitimizar, se vitimizar, faz ela ter um lugar que todo mundo olha para ela. E ela gosta de estar nesse lugar de coitada, ou de estar nesse lugar de que precisa de cuidados especiais. Então, o sintoma da doença dela é essa atenção toda que ela quer. Então, será que ela quer se tratar? De repente, tá bom para ela aquele lugar. E aquele discurso dela de que quer se tratar é simplesmente uma sedução para fazer você parar tudo e ficar focado nela. Ou seja, narcísica. Entendeu? Uma pessoa que tem uma estrutura narcísica. Então, ou seja, é essa questão de ver a melhora, de não ver a melhora. Eu sei que eu não consegui te responder em tudo, mas eu acho que eu já te dei pelo menos uma luzinha para você refletir. Porque quando se fala de humano, a gente fala de subjetividade. Então não é 2 mais 2 são 4.
Depende do colorido do indivíduo. Quem dá o tom é a pessoa. Então, cada pessoa vai dar um tom na vida dela. Deu para entender, minha pastora? Mais uma pessoa para eu passar para o apóstolo? Foi eu aqui. Pastor, é o seguinte, engraçado, né, mas eu não sinto a pessoa que tem depressão, mas é o seguinte, pela minha atitude, eu acho que eu tenho aquela segunda parte da pessoa que tem hipocondríaco. Por que isso? Por que hipocondríaco? É porque eu tenho, por exemplo, se eu sair, né, quando eu volto, eu lavo a mão umas 3, 4 vezes, entendeu? Mania. E tenho um tratamento meio assim, exagerado com a saúde, né? E a Cláudia estava até rindo, e eu varro a casa umas 4, 5 vezes, né? Então, acho que isso, é por isso que eu te perguntei. Isso te faz mal? Não. Isso te angustia? Não, as pessoas ficam, né? Porque quando eu saio, eu já não aperto a mão, já não boto a mão no bolso e tal. Chego em casa, já lavo a minha mão e tal. Mas aí, eu lendo, eu falei sobre o cara que tem Aí, estava falando que estava no profundo estado de depressão, o cara que é hipocondríaco, né? E tem um extremo cuidado também com a saúde. Eu falei, cara, será que... Bem, o seu caso, por alto, eu posso estar no chutômetro, tá bom? Mas no teu caso não se aplica nisso não, cara. Porque, por exemplo, a mania, ela se torna um adoecimento, grava isso, gente, quando isso te impede para a vida. Quando isso compromete a tua vida. Nós temos que parar de se ligar com a fala do outro. A gente tem que parar de ter como parâmetro a fala do outro, entendeu? Eu gosto de andar todo ali, passadinho, arrumadinho. Gente, aí o outro fala, para com essa bobeira. Mas se aquilo tem sentido, continue desse jeito. Agora, a partir do momento que você deixa de viver por causa daquilo, por exemplo, eu tenho uma mania, andar todo em gravatinho, todo nananana. Aí aconteceu, eu tinha que estar aqui, 8 horas em ponto. Aí aconteceu alguma coisa que não deu para eu vir todo. Aí, por causa disso, eu não vou. Eu travo. Eu negligencio nas minhas responsabilidades, enfim. Aí isso já está comprometendo a minha vida, ok? Então isso já está beirando a um adoecimento. Vamos se tratar, porque está em tempo de ter uma vidinha melhor. Agora, irmão, todo mundo tem suas manias. E outra coisa, quando a gente fala de psicologia, não tem como a gente se autoanalisar. Então a gente sempre acha um pezinho. Eu devo ter depressão, porque eu tenho isso. E eu acho que eu devo ter aquilo, eu tenho aquilo. Então a gente sempre se identifica em alguma coisa com um discurso. Ok, gente? Mas não é uma coisa solta. Tem toda aqui uma estrutura. Então, por favor, gente, não saia daqui já se tarimbando. Já sei, sou depressivo. Em nome de Jesus, meu irmão. Vamos parar aqui, gente. Amém, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.